E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para um exercício sobre séries numéricas. Às vezes é cálculo 4, às vezes chama séries, o curso, dependendo da faculdade, é uma disciplina que muda o nome. Mas hoje a gente vai falar sobre série de potências e raio de convergência. A ideia é fazer um exercício que cubra bem a ideia de como achar um raio de convergência, achar um intervalo de convergência para uma série de potências. Espero que vocês gostem do problema de hoje. Bora lá, vamos começar? Pois bem, vamos começar o nosso problema, como de costume, com o enunciado. O enunciado bem direto ao ponto. Determine os valores de x para os quais a série, é que a gente tem uma série, é a série de 1 até infinito de x menos 3 elevado a 3n mais 2 sobre n vezes 8 elevado a n, é uma série convergente. Que a ideia básica é, de acordo com os valores de x que você coloca, pode ser que seja uma série que convirja, pode ser que divirja. O intervalo de convergência é justamente esses pontos nos quais ele vai convergir. Além disso, diga o raio de convergência da série. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber o critério da razão para séries numéricas. O critério da razão diz que se você tem uma série qualquer, quando a gente calcula o limite n tendendo a infinito de a n mais 1 sobre a n, que é basicamente o termo sucessor dividido pelo antecessor, isso dá algum valor L. Então, esse limite. Se o L estiver entre 0 e 1, podendo ser 0, a gente sempre, com certeza absoluta, garante que a série converge. Se esse valor der maior que 1, a gente sempre garante com certeza absoluta que a série diverge. Se o L der exatamente 1, o teste é inconclusivo. E uma coisa que é importante, não tem como ele dar nenhum valor negativo porque está em módulo. Se você fizer uma conta em módulo e o resultado deu negativo, você tem um problema muito maior do que a série em si. Outra coisa, a gente também vai usar os resultados que são conhecidos da série harmônica, a série 1 sobre n, é uma série que diverge, é um resultado que é pronto, é conhecido. Já gravei vídeos onde eu mostro que essa série diverge, se vocês quiserem ver, vou deixar o cardzinho passando aqui em cima. A série harmônica alternada, que é a mesma série da anterior, 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto, só que trocando sinais. Mais meio menos 1 terço mais 1 quarto. Essa série é uma série convergente. Ainda não gravei vídeo sobre isso, vou gravar um vídeo sobre isso no futuro. Outra coisa, a gente tem que saber calcular limites no infinito, quando você tem uma razão de polinômios. Em geral, a ideia é, põe maior grau em evidência e fatora. Isso calcula todos os limites no infinito quando você tem polinômios. E uma seguinte relação para módulos. Se o módulo de x é menor que algum valor a, x com certeza está entre menos a e a. A ideia básica disso é, o módulo representa a distância da origem. Se a distância de x até a origem é menor que 3, x está entre menos 3 e 3. Funciona para qualquer número. Com as ferramentas em mãos, estamos prontos para resolver. Bom, a gente quer determinar os valores nos quais a série converge. Quais são os x's que a gente substitui que vão fazer a série convergir? E essa é a nossa série. Se a gente usar o critério da razão, considerando toda a série aqui como sendo a n, todos os valores onde o limite n tendendo a infinito do sucessor dividido pelo antecessor for menor que 1, a gente com certeza absoluta garante que ela vai convergir. Então a gente pode resolver a inequação gerada pelo limite n tendendo a infinito do sucessor dividido pelo antecessor. O sucessor seria pegar nessa série e trocar todos os lugares que estão n por n mais 1. Então vai ficar x menos 3 elevado a 3 vezes n mais 1 mais 2, dividido por n mais 1 vezes 8 elevado a n mais 1. E dividir pelo termo geral da série, x menos 3 elevado a 3n mais 2 sobre n vezes 8 elevado a n. Agora vamos começar a resolver essa inequação, vamos desenvolver ela. Primeira coisa, tem uma divisão entre duas frações, copia o primeiro e inverte o segundo. Aí aqui uma simplificação que a gente pode fazer. 3 vezes n mais 1 são 3n mais 3. E 3n mais 3 mais 2 fica 3n mais 5. Uma outra simplificação importante que a gente pode fazer. X menos 3 elevado a 3n mais 5 dividido por x menos 3 elevado a 3n mais 2 fica x menos 3 elevado ao cubo. Outra coisa, 8 elevado a n e 8 elevado a n mais 1, quando a gente dividir fica 8 embaixo. Então, feita a simplificação, a gente vai ter o limite de x menos 3 ao cubo vezes n, dividido por 8 vezes n mais 1. O limite está na variável n, é o limite n tendendo a infinito. Então, aquele termo x menos 3 ao cubo, ele é como se fosse uma constante para esse limite. A gente pode jogar ele para fora, lembrando que, como ele estava em módulo, ele vai sair em módulo. Então, a gente tem o módulo de x menos 3 cubo, vezes o limite n tendendo a infinito de n sobre 8n mais 1. E aqui virou aquele limite que é uma divisão de dois polinômios. O que a gente faz agora é, põe um n em evidência, em cima e embaixo, que é o maior grau que a gente tem, simplifica esse n, e vai sobrar o limite 1 sobre 8 mais 8 sobre n. Se o n vai para infinito, qualquer constante dividido por n vai para zero. Então aqui a gente tem 1 dividido por 8 mais uma coisa que tende a zero, é 1/8.
Então todo esse limite aqui vai tender a 1/8. Então agora a gente tem que o módulo de x menos 3 cubo vezes 1/8 é menor que 1. E é uma inequação em x, já não tem mais o limite. Agora a gente pode resolver isso como uma inequação. Primeira coisa, passando 8 multiplicando, módulo de x menos 3 ao cubo vira 8. Como o módulo de um negócio é menor que 8, então esse negócio está entre menos 8 e 8. Aqui, como ao cubo a gente pode tirar a raiz de negativos, a gente pode tirar a raiz cúbica de todo mundo. Fica que x menos 3 está entre menos 2 e 2. E aí a gente soma 3 em todos os termos. Menos 2 vezes 3 dá 1, 2 mais 3 dá 5. Então a gente tem certeza absoluta aqui. Quando a gente começou, a gente fez a ideia de quando o critério da razão der menor que 1, ele com certeza converge. E a gente concluiu que isso equivale a dizer que x está entre 1 e 5. Então se o x estiver entre 1 e 5, ele com certeza converge. Outra coisa, se a gente usasse o critério da razão pensando em maior que 1 para ver onde diverge, a gente teria exatamente o mesmo cálculo com o sinal invertido da desigualdade. Então, para valores menores que 1 ou maiores que 5, a série com certeza diverge. O problema é que quando o critério dá igual a 1, ele é inconclusivo. Então a gente não sabe o que acontece se for igual a 1 ou igual a 5. Aí a gente testa ele na série original. Se aqui em vez de x for 1, vai ficar 1 menos 3, que é menos 2. Menos 2 elevado a 3n mais 2. Menos 2 a gente pode separar com menos 2 elevado a 3n vezes menos 2 quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. E uma coisa que a gente pode fazer é separar menos 2 a 3n como menos 1 3n vezes 2 a 3n. 2 ao cubo é 8, menos 1 ao cubo é menos 1. Então a gente tem menos 1 elevado a n vezes 8 elevado a n sobre n vezes 8 elevado a n. Com essa constante 4 aqui que a gente joga para fora. 8 elevado a n cancela com 8 elevado a n, sobrando 4 vezes a série harmônica alternada, que é uma série que a gente sabe que converge. Já que ela converge quando a gente troca o x por 1, a série converge se o x for igual a 1. Já para o x igual a 5, quando a gente substitui, vai ficar 5 menos 3 dá 2. 2 elevado a 3n mais 2. A gente faz a mesma coisa de 2 elevado a 3n vezes 2 quadrado. 2 ao quadrado vale 4. E 2 elevado a 3n a gente pode fazer como 2 ao cubo elevado a n ou 8 elevado a n. De novo a gente simplifica. Sobra 4 vezes a série harmônica, que é uma série que a gente sabe que diverge. Então se a gente trocar o x por 5, a série diverge. A série vai convergir no intervalo entre 1 e 5, contendo 1, não contendo um 5. Que é uma coisa que é um pouco incomum na matemática. A gente está muito acostumado com simetrias. Nesta série, o intervalo de convergência não é simétrico. Outra coisa, o raio de convergência, que pedia lá no exercício para a gente calcular. O raio a gente pode encarar de dois jeitos diferentes. Ou como sendo a distância do centro até a borda. O centro desse intervalo é o 3. A distância de 3 para 1 ou de 3 para 5 é 2. Ou a gente pode encarar como sendo metade do diâmetro. O diâmetro é o intervalo de fora a fora, de 1 a 5. O tamanho é 4, metade do diâmetro é 2. Independente do raciocínio que vocês usarem, o raio vale 2. Vamos dar um destaque? Dá um destaque maior ainda. E vamos além. Uma pergunta que alguns de vocês podem ter feito. Ai, professor Pinguim, por que você não usou a fórmula do raio? A resposta é bem direta e é bem simples. Nem sempre a fórmula do raio funciona. A gente tem que ter cuidado para usar aquela fórmula. A fórmula do raio, como alguns livros passam, alguns professores passam, é que o raio de convergência é o limite n tendendo a infinito do inverso do critério da razão. Em vez de você botar sucessor por antecessor, você põe antecessor dividido por sucessor. Se a gente tivesse feito isso nesse exemplo, quando a gente calcula esse limite, o limite ia dar 8n mais 1 sobre n, simplifica botando n em evidência, corta ele, o limite ia dar 8. E a gente ia ter a ideia de que o raio de convergência é 8. E tá errado. A gente fez as contas, o raio de convergência é 2. E onde está o erro? Por que deu errado quando a gente tentou fazer? Nos livros, quando eles dão a fórmula do raio, eles também põem um adendo, mas esse adendo é bem sutil. A fórmula só pode ser usada se a gente tem uma série a n x menos x0 elevado a n. No nosso exemplo, a série estava elevada a 3n mais 2. Graças a não ser só n lá na potência do x, graças a não ser só n lá na série, lá na potência, dá errado. A fórmula não funciona, porque ela não é projetada para esse caso que a gente lidou. Diferente do que a gente fez. Os cálculos que a gente fez aqui funcionam em 100% dos exemplos. Por isso, minha sugestão de usar sempre isso, ao invés de ficar decorando a fórmula, que nem sempre vai funcionar. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Eu quero fazer no próximo vídeo 2 outros exemplos para o caso em que o raio é zero ou que o raio é infinito. E mostrar que essa metodologia que a gente usou funciona sempre. Independente da fórmula do raio, que é um negócio que às vezes funciona, às vezes não. Antes da gente se despedir, lembrar vocês que vocês podem deixar dúvidas, propostas de exercício, elogios, comentários, críticas, observações, anedotas, pedidos, tudo aí no espaço dos comentários embaixo. Ou se vocês preferirem uma coisa pessoal, estou deixando aqui também meus contatos diretos, porque aí com as suas sugestões o canal pode ficar mais divertido com a cara daquilo que vocês querem ver. Agradeço vocês e espero poder ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal. Obrigado.